Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus nos conduza. Estamos de volta para o nosso estudo da obra da Joana de Ângeles, através da mediunidade do Divaldo Pereira Franco, na companhia do Eduardo Araújo. Olá, prezados ouvintes, muita paz a todos. Renato Souza. Olá, ouvintes e internautas. Não é? E vocês que nos acompanham agora. Não Olha, é? hoje ela começou padrão, hein? Tem alguém aqui do lado, não sei quem é, mas eu estou agradecendo. Te botaram na linha, tá vendo? Alguém tem que encostar para botar ela na linha. Vamos aproveitar. Pois é, né? Então nós vamos continuar o estudo do capítulo 13 do livro Plenitude, Sofrimento no Além-Túmulo, e a partir do 3º parágrafo. Exato. Vamos lá? Vamos nós. Então, ela continua dizendo assim: o infrator, segundo esse critério, perde o direito à reabilitação, mesmo quando ignorante, psicopata ou simplesmente revel, né? Ao tombar no erro, é condenado sem remissão, caso morra em pecado. Com a mesma atitude, num momento severo, né? Noutro, torna-se ingênua diante do medroso que se arrepende ou do astuto que diz submeter-se ao dogma ou aceitar o Cristo como seu Salvador, libertando a passe de mágica de todo o sofrimento e brindando-o com a perpétua felicidade que é reservada ao justo, como se procedimentos díspares merecessem a mesma qualificação e recompensa. Quer dizer, não teria sentido, né? Você dar privilégio. Sim. Que é uma outra crença que é muito antiga, de que uma vez você aceitando, e aí lembra-se da passagem bíblica, onde Jesus é crucificado ao lado de dois malfeitores, e um deles se arrepende, é o Dimas, não é isso? Uhum. Sim. E a partir dali Jesus diz a frase que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quer dizer, como se todo o erro dele fosse dali apagado e ele merecesse o paraíso. Então as pessoas não interpretam que Jesus, na verdade, diz que a partir daquele momento em que ele tinha tomado consciência, ali se iniciava um novo ciclo de vida para ele, que ele despertou. Exato. Então, o que é o céu e o inferno? Está dentro de nós. Se naquele momento ele despertou, a partir daquele momento ele estaria caminhando para o caminho certo, que é chegar na condição de um espírito puro, que todos nós estamos caminhando para isso. Mas seria muito injusto, né, se uma pessoa matasse, roubasse, fizesse todas as atrocidades e simplesmente, diante de um arrependimento, ela estivesse no paraíso. Qual seria a justiça daquele que batalhou, daquele que se esforçou, daquele que renunciou para chegar a essa condição? Não teria sentido, Miranda. É aquela passagem que é a questão da vírgula, a famosa vírgula no texto, né? Vos asseguro hoje, vírgula, que um dia estarás comigo no paraíso. A ausência dessa vírgula fez com que a compreensão fosse numa outra direção. Uhum. E aí eu lembro daquela história da criança, que o pai era lanterneiro. E ele viu o pai com aquela marreta ali, né? Trabalhando o metal lá do carro. A lataria. É o lanterneiro que faz isso? O lanterneiro pinta? É alguma coisa assim. Alguém que desamassa carro. Isso. Ou era desamassador de carro. Lanterneiro. Uhum. E aí a criança vê. E ele admira o pai. O pai, com muito custo, consegue comprar um carro zero. E tá lá, parado à porta. A esposa vê todo mundo. Eles entram. Daqui a pouco, quando ele sai, a criança tá com a marreta de trabalho dele na lataria do carro. Abaçou o carro. Porque uma pintura nova, numa como é que eu vou dizer? Que aquele material da lataria do carro não era aquela chapa 20 de antes. Sim, né? Sim. Então as pancadas daquela ferramenta estragou o carro. O pai, no ato impulsivo, puxou a marreta da mão do garoto e tascou, como se fosse um chinelo. E tascou na mãozinha dele e realmente machucou as falanges. O garoto foi internado. O pai foi visitar. Na hora de visita, o garoto olha para ele e fala assim: papai, você me perdoa? Você me desculpa?
Aí o pai dele, claro, meu filho, ele começa a beijar, a conversar. Aí ele diz, então me dá meu dedinho de volta. Essa historinha a gente trabalha na evangelização para ilustrar. A palavra desculpa, ela se faz extremamente necessária como as palavras mágicas na vida de relação, para que nós aprendamos a lidar com as nossas dificuldades e do outro. Sim. Mas, na própria aulinha de evangelização, às vezes um estragava totalmente o desenho do garoto, do coleguinha do lado. E a gente falava, olha, pediu desculpas, agora você tem que compreender que desculpa não corrige o ato. Exato. Não é? No caso do pai, ele desculpou o menino, mas ele ia precisar de um tratamento, de repente alguma coisa lá que auxiliasse o filhinho a reabilitar a mão, não é? Assim também é conosco. Então, situações que marcam a nossa existência e marcam a existência do outro, não basta eu dizer eu me arrependi, Senhor, para que as coisas mudem de situação. É só o início do processo, não é? É só o início. O ponto de partida. É o ponto de partida, que é o perdão e o auto-perdão. Né? Para depois você passar para a próxima etapa. Está lá no livro Céu e Inferno. E não vai achar que porque não resolve a situação não vai se pedir desculpa. Porque essa desculpa, quando você exterioriza, ela tem que estar entrando em você também. Sim. Porque ela que vai girar a chave do comportamento ajustado. Sim, com certeza. Vamos lá? Dona Joana diz assim, ó, a culpa assinala a consciência que se abre em chaga viva até a reparação do erro, a recomposição do campo energético agredido. O arrependimento sincero ou os propósitos honestos de reabilitação não bastam para conceder o reequilíbrio no psiquismo e na emoção do delinquente. Por isso, quanto mais esclarecido e lúcido o infrator, tanto maior o grau de sua responsabilidade. Pausa aí, Renato, porque tem um material e tanto. Vamos lá, comentem. Pois é. Ele fala logo lá no último, né? Na última frase. Por isso, quanto mais esclarecido e lúcido o infrator, tanto maior o grau de sua responsabilidade. Quanto mais você sabe, mais responsabilidade você tem, não é? Quanto mais contato com as leis, né? Mais você... Isso não, a gente não está falando somente da vida espiritual, não, porque a nossa justiça, ela pode ser cega durante um tempo, mas a de Deus nunca é. E a misericórdia, ela não é cega, né? Ela é infinita, mas ela não é cega. Não pode ser cega, não é? E aí, quando a gente trata, o Eduardo no programa passado falou da questão da ovelha, não é? E aí, quando a gente trata da ovelha perdida, não é? Porque aí a gente tem que inverter as coisas. A gente está dentro das 99, né? Estamos dentro das 99. Qual daquele não vai buscar aquela que está perdida? E a ovelha que está perdida é aquela ovelha que a gente fala mesmo, assim, a ovelha que está cheia de lama, a ovelha que é da cor XYZ, né? Enfim, por quê? Porque para você aquela ovelha está errada, mas você se esquece que você também já errou e ainda pode errar, não é? E aí complica, porque você vai buscar, não é? E Jesus veio justamente para aqueles que mais precisam, não é? Os sãos não precisam de médico, está lá no Evangelho, né? E a gente precisa compreender. Só que essa misericórdia, esse arrebanhamento, né, trazer de volta, é a misericórdia. É como se você fosse se distanciando do caminho por causa das suas atitudes impensadas, equivocadas. Então você tem uma direção. Aí você vai se afastando, porque quanto mais você erra, quanto mais você se equivoca nas situações, mais afastado você fica. Aí vem a providência divina e acontece algo que te traz para cá de volta. Quando você volta para cá, você volta com dores. Você volta machucado. Você volta trazendo... Nocauteado de si mesmo. Isso, o reflexo das suas próprias atitudes. E aí é que a gente fala, Deus é rico de misericórdia, sim, né? Mas ela não é cega. E nós vamos ter, sim, que arcar com as consequências. Essa que é a palavra correta. Não é castigo, são consequências.
né, Miranda? Eu tenho uma relação com a palavra castigo que eu não me incomodo com ela, porque o castigo foi me apresentado como correção. Sim. Mas eu entendo que algumas pessoas veem que castigo como sendo uma tortura de Deus. Então eu respeito já essa, entendeu? É o significado que a gente dá às palavras. E até na hora como você fala, né? Na hora, dentro do texto, quando você coloca. Mas aí, nós vamos observando, o Renato estava falando, o seguinte: quando nós vamos recalcitrando no erro, aí já não deixa de ser erro, já passa a ser maldade, e a ferida dilacera, não é? E fica para uma ilusão de fora que aquele que está brutalizado na maldade e no erro é forte, e não é. Quanto mais recalcitra, quanto mais vai se dilacerar, vai se enfraquecendo. Sim. Por isso chega uma hora, como você colocou muito bem, volta, e volta quebradinho. Exato. Não é? Porque o que está distante do amor não fortalece. A nível de realmente crescer alguma coisa produtiva no bem, não é? E de tanto fazer o mal, a pessoa vai ficando fraco, chega uma hora que cansa. Eu lembrei disso porque você estava falando, eu estava lembrando do livro Libertação, quando Matilde vai falar com o Gúbio, um projeto de resgate do Gregório. E o Gúbio fala, mas olha, tantas tentativas já fizemos, mas não tem jeito, porque ele não está. Aí ela fala uma palavra que aquilo eu guardei comigo, mas ele está começando a se cansar. E o cansado está enfraquecido. Entendeu? Então, quanto mais nós vamos recalcitrando, nós vamos enfraquecendo. Mas o orgulho bomba, infla e a gente pensa que é o bambambam. E aí não faz o que tem que fazer. Pois é. Não é? Nosso Gerson Simões Monteiro, né, ele chegou a publicar um livro chamado Aqui se faz, aqui se repara. Né? E Joana fala aqui sobre a necessidade da reparação, né? Que ela diz que a culpa assinala a consciência que se abre em chaga viva até a reparação do erro. Então todos nós teremos que reparar os nossos erros do passado, né? Muita gente fala assim, mas eu não lembro o que eu fiz. Agradeça a Jesus. Que bom. Porque se a gente não dá conta de lembrar os erros desta vida, ainda mais lembrar coisas muito graves, né, que nós já vivenciamos em outras encarnações. Agora, se nós fizemos coisas graves, teremos que repará-las, lembrando ou não lembrando. Há pessoas que lembram, há pessoas que têm algumas informações dos espíritos, né, mas fato é que Jesus disse, não saireis daí até pagar o último cetil. São palavras do mestre. Quem falou foi Jesus. Exato. Jesus era malvado? Não. Ele estava falando algo que é da lei divina. Estava constatando uma realidade para aquele nível de situação. É verdade. Se a gente deve, tem que pagar, tem que restituir a lei divina. Agora, você pode restituir de duas maneiras. Uma é somente através da dor e do sofrimento, né? Nas expiações, muitas vezes necessárias para espíritos rebeldes. Sim. A outra é através do amor que cobre a multidão dos pecados, conforme a epístola de Pedro. Então nós temos a oportunidade, e aí muita gente reclama das dores, dos sofrimentos, mas esquece o seguinte: se você é uma pessoa que diz, eu não perdoo, se você é uma pessoa que quer vingança, que guarda mágoas e não aceita reconciliação, é uma pessoa que está sempre julgando o outro, condenando o outro, agredindo verbalmente, moralmente, o que esperar dentro da reparação? A dor. Sim. Então, nós estamos aqui hoje, né, tendo a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, e ninguém tem o objetivo nesse momento, até porque a natureza não dá saltos, de virarmos espíritos puros em uma encarnação. É impossível. Mas tentarmos colocar em prática aquilo que nós estamos estudando. Dentro de um esforço sincero, racional, eu posso não perdoar ainda de coração e sentimento, pela minha incapacidade evolutiva. Mas eu posso racionalmente exercitar o perdão. Eu posso não retribuir o mal que me fazem com o mal, mas seguir aquilo que Jesus me pede, o bem. Quantas vezes eu tive raiva, eu tive vontade de revidar uma agressão, e aí eu pensava, mas se eu fizer isso, eu vou estar jogando fora a oportunidade de aprendizado. Exato. E deixando de lado aquilo que Jesus ensinou. O que Jesus ensinou? Retribua o mal que te fazem com o bem. Então, é um exercício. Eu tinha que lutar contra o meu sentimento. Não, o Renato me fez o mal, mas eu preciso retribuir esse mal dele com o bem. Eu não posso pagar na mesma moeda que ele. Senão eu vou estar preso ainda o olho por olho, o dente por dente.
Então fazer isso, esse esforço racional, domar os maus sentimentos, as más inclinações, é o objetivo de todos nós. Sim. Mesmo porque quando o outro não perdoa, e é algo que a gente começa a amadurecer quando nós vamos fazendo o auto-perdão, quando o outro não perdoa, não é porque ele não quer não, é porque ele ainda não sabe, é porque ele ainda não pode. Entendeu? E essa virada de chave para sair dessa marca e trazer a luz do perdão é instantânea. Às vezes para alguém pode levar uma vida inteira, para outro pode levar o momento de ligar a chave aqui. Entendeu? Então eu tiro assim por mim, porque tem situações na vida da gente que você fica desconfortável. E uma coisa é você ficar desconfortável, outra coisa é ficar rancoroso, desejar mal pro outro, querer, né? Tem gente que ainda está naquela de ficar com ódio de querer que o outro se ferre e aí dana tudo. Mas eu sempre reflito assim, às vezes eu me olho e digo, meu Deus, qual é a partezinha da caixa de Pandora que vai sair agora? Porque pode sair coisa que eu não conheço, bichinho. Uhum. E aquilo que eu idealizo que eu faria, eu posso não ter uma pegada para dar uma passada firme e no meio do caminho deixar cair no buraco o pezinho e me atolar, cair num buraquinho. Sim. Não é? Então é isso que nós vamos aprendendo, porque o autoconhecimento não é você fez uma leitura de um lado e conheceu tudo. O espírito é algo muito profundo. Tem partes, nossa, que nós não vamos nem despertar para ela nessa encarnação. Então, eu fico me lembrando sempre do planejamento dos benfeitores quando alguns espíritos vão reencarnar. E lá no Memórias de Suicida, por exemplo, a turma vai vir para reparar coisas daquela pauta, mas tem outras de outra pauta que vai ficar para outra encarnação. Ou também para aquele bom andamento na conquista da reparação daquilo que foi traçado em primeiro lugar. Então, eu sempre digo para mim isso. O fato de você hoje ter um pouco mais de tranquilidade para certas decisões, e você quando faz certos registros, você ora e consegue de alguma forma um escudo, que você vai se trabalhando, não quer dizer que você já elaborou o trabalho. Porque tem um pedacinho da caixa de Pandora que pode pular de você, neguinha, e daí engrossar o caldo. Entendeu? É isso que isso é o autoconhecimento. O autoconhecimento não é abrir tudo, se enxergar toda. Não é assim. O autoconhecimento é você ter noção do que é possível. E noção do que pode acontecer a qualquer momento. Sim, pelas pequenas coisas, não é? Aí vai transformando, né? Com certeza. Então ela continua dizendo aqui. O erro retém o seu autor nas próprias malhas, que este deve desfazer mediante a correção do que foi praticado. Esse labor faculta dignificação, promovendo o indivíduo. Liberado do mal praticado, adquire experiência e avança, estrada afora, não é? No rumo de novos patamares para a felicidade, sem retentivas na retaguarda. Nem mesmo o perdão que a vítima concede ao seu malfeitor libera-o da consciência de culpa. Ajuda-o naturalmente a sentir-se melhor consigo próprio e com aquele a quem prejudicou, estimulando-se ele mesmo para reparar o dano causado, mediante a concessão do amor e não o ódio em forma de revide, tornar-se-lhe mais factível a vitória, a recuperação moral, assim liberando-se do sofrimento. A ilusão da posse, a presença das paixões primitivas, o egoísmo, agasalhados enquanto no corpo, transferem as chagas que geram para além da sepultura. Desde que o homem é espírito e energia, as suas mazelas permanecem impregnadas, produzindo as ulcerações alucinantes onde quer que este se encontre, no corpo ou fora dele. Faz uma pausa aí, Renato. Tem um material bom. Sim. Muito bem. O erro retém o seu autor nas próprias malhas, porque cada um é herdeiro de si mesmo. Exato. Não é? Sim. Podem comentar. Sim. Ele fala aqui ela fala da ilusão da posse, né? A presença das paixões primitivas. Isso é o grande risco que a gente tem, porque a vida material, ela nos cega, né? Sobretudo quando existem as facilidades, né? Aquele que passa por privações, ele, devido às lutas que ele tem que empreender pela própria sobrevivência,
Isso às vezes acaba até resguardando a pessoa de cair em novos precipícios, novos abismos. Mas quando a gente tem uma vida material um pouco mais tranquila e nos deixamos levar só pelas coisas materiais, a tendência é a gente se perder, porque é a ilusão da posse. A pessoa que tem poder financeiro, né, para poder estar sempre viajando, para conhecer lugares do mundo todo, para ter os melhores carros, enfim, melhor casa. Não, isso é lícito, não há problema nenhum, sim. Nada disso. O problema é que isso acaba gerando essa ilusão da posse. E, na verdade, nada nos pertence. Pois é. E a gente, é tudo temporário. E a gente não sabe lidar com isso. A maioria não sabe lidar com isso, né? Com certeza. Porque aí vai gerando justamente esses sentimentos que o Eduardo falou. Não é? E aí, quando chega o desencarne, eu fico imaginando, né? Quanto é difícil. A gente, graças a Deus, hoje eu vivo uma vida mais tranquila, não me falta nada. Mas aí a pessoa que tem muitas posses, não é? Uhum. Então, para mim, deixar o corpo físico, talvez fosse mais difícil pela questão dos afetos familiares, mas não pelas questões de ordem material. Uhum. Mas tem muitas pessoas que elas acostumam com um padrão de vida, né, e o apego às coisas materiais, que os espíritos falam que para essas pessoas é muito difícil deixar o corpo físico e deixar também com ele o apego às coisas materiais conquistadas. Eu lembro que eu conversava com um espírito certa vez e ele tinha noção que estava desencarnado e ele estava com muita raiva da filha e do genro, porque, segundo ele, eles estavam dilapidando os bens que ele construiu com muito sacrifício. Eu falei com ele que eu compreendia a frustração dele, né? Pelo trabalho que ele teve, enfim, não quis entrar nesse mérito. Mas eu disse para ele assim, meu irmão, você tem consciência que não está mais no corpo. Então, para você é indiferente o destino que eles darão às questões de ordem material. Né? No mundo que você está hoje, no plano espiritual, você não precisa mais dos seus bens materiais, você não precisa mais do dinheiro. Né? A moeda aí é outra. E aí a frase dele foi a seguinte, eu sei disso, que eu estou morto, mas eu não vou aceitar o que eles estão fazendo, porque o dinheiro e os bens são meus. Quer dizer, ele continuava na posse na ideia... Possuído. Possuído pela posse, entendeu? E isso não é só em se tratando do dinheiro, né, dessas questões, não. Às vezes, hábitos que precisam ser, né, cuidadosamente observados, educados. Eu me recordo, dá tempo ainda, eu me recordo lá no trabalho, material que uma senhora chegou e ela ficava sempre naquela mesma fila, daquele mesmo guichê. Nesse dia, aquele guichê, o terminal de computador ali estava em manutenção, então não tinha ninguém trabalhando naquele guichê e o funcionário que trabalha naquele guichê também não estava ali, não é? Ela falou, não, eu quero ser atendida aqui. Eu falei assim, mas aí não está funcionando hoje, né? Mas eu sempre fui atendida aqui. Eu falei, minha senhora, hoje não dá. A senhora não está vendo que Será nós que ela não estava desencarnada? A senhora, por favor, vá em outro guichê. Pois é. Né? E aí me veio esse pensamento, aí pensei assim, eu digo, meu Deus, quando desencarnar vai ficar ali na fila. Não é? Complicado, né? Olha, lembra a rainha de França? No momento dela, não é? E nós vamos lembrar também da verdadeira propriedade que está lá no Livro dos Espíritos. Vocês podem em casa dar uma olhada quando Kardec vai trabalhar a verdadeira propriedade. Eu não lembro qual é a questão agora. E a resposta em relação à verdadeira propriedade, que ela é verdadeira, aquela que nós levamos quando saímos daqui. Sim. Não é? Sim. Mas tudo o que nós não podemos levar dentro do fogo da cripta lá, porque agora é cremação, não vai poder contar, não é? Isso é educação. Isso não é para chamar a você ser uma pessoa que não tem cuidado, você não vai deixar de administrar a sua posse. Mas você vai ser o administrador consciente, sabendo que são haveres que lhe foram dados para você educar seu livre-arbítrio. E educando o horário, né? Que Jesus nos conduza. Que Jesus nos conduza. Muita paz a todos e até o próximo programa, se Deus quiser. Um grande abraço. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade.
Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.